E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais nesse assunto com o Eberaldo Almeida, ele que é ex-presidente do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Eberaldo, muito obrigada pela sua presença, por aceitar esse convite, conversar com a gente nessa tarde de sábado. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. É um prazer. Prazer é todo nosso. Eu já começo te perguntando o seguinte: de um lado, a associação se queixa da escassez, do outro, a Petrobras diz que cumpre ali os contratos. Onde o senhor avalia que está o problema, de fato? A gente tem que entender que a Petrobras, diferente do passado, ela não atende a 100% do mercado com a capacidade de refino existente no Brasil. Quer dizer, durante muito tempo deixou de haver investimento em refino, principalmente por conta de intervenções havidas no passado, né? Não só nesse governo, nem só no anterior, mas é um histórico negativo que o Brasil tem de intervenção em preços de combustíveis. Isso desestimula investimento. Então, os investimentos que vinham sendo feitos são só da Petrobras. E hoje, se a gente analisar a oferta de diesel da Petrobras para o mercado brasileiro, atende a 70% da demanda, não atende a 100% da demanda. Então, como é que esses outros 30% vinham sendo atendidos? Com importação de diesel pelas distribuidoras, pelos importadores, que eles têm capacidade de estocagem, e isso alimentava o mercado. O mercado brasileiro são quase 43 mil postos de gasolina. Mais da metade são bandeira branca, ou seja, não se vinculam a nenhuma distribuidora específica. Nós temos mais de 180 e poucas distribuidoras no Brasil, sendo que 3 grandes dominam uma parte significativa do mercado. As grandes conseguem correr um risco de importar um combustível, mesmo havendo uma insegurança com relação ao preço que a Petrobras está praticando. Quer dizer, a Petrobras vai acompanhar o mercado, a defasagem está muito grande, eu fecho uma importação de uma carga grande, né? E há uma variação de preço aqui no Brasil, quer dizer, os pequenos não conseguem fazer frente a isso, né? Porque a gente está falando de dezenas a centenas de milhões de reais numa carga de importação, sendo que você fecha 1 mês e meio, 2 meses antes. Então, o que vai ser daqui a 1 mês e meio? Né? Quando você tem a Petrobras seguindo o preço de mercado, eu sei que daqui a 1 mês e meio vai ser preço de mercado. Então, assim, há um certo desestímulo ao empresário que importava combustível ou até as próprias distribuidoras a fazer essa importação. O risco se tornou muito grande. E a gente vê que também no território nacional, que é um território continental, o Brasil não é um país pequeno, a gente vai ver distorções grandes, porque tem áreas que são bem supridas de refinarias da Petrobras, onde as distribuidoras conseguem um acesso mais fácil, outras áreas mais ermas são abastecidas de maneira diferente, né? Muitas vezes com importação. Então, a gente vai ver esse mix de produtos chegando a determinadas áreas, parte importado, parte não, refletindo na bomba. E é uma outra questão que não adianta a Petrobras praticar um preço mais baixo, não necessariamente isso vai para a bomba. Eu vejo aqui perto de casa, eu ando 10 quilômetros de um lado para o outro, eu vejo diferença de 80 centavos no litro da gasolina. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, você vê que os donos de postos, que têm a sua independência para praticar preço, eu vejo gasolina de R$ 6,00 a R$ 5,19, andando alguns quilômetros aqui perto de casa, né? Então, não necessariamente a Petrobras baixando o preço, isso vai refletir na bomba. Agora, Eberaldo, você mesmo trouxe esse ponto, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Esse problema está sendo relatado por vários estados. Como que a gente conseguiria solucionar? Você tem uma análise de como melhorar esse cenário, digamos assim? O suprimento de um mercado, principalmente um mercado como esse de combustíveis, com uma capilaridade muito grande, ele é complexo, são milhares de agentes, né? Então, para ele chegar numa estabilidade, demanda tempo. Uma precificação fora do mercado, ou seja, uma intervenção artificial no preço, gera uma perturbação enorme, né? E gera uma insegurança muito grande, porque a gente está falando de investimentos grandes para você fechar uma carga de importação de combustíveis, e que é um risco, é tomar um risco muito grande, né? Então, assim, a perturbação ela é grande e o meu medo com essa perturbação, os agentes deixem de atuar,
né? E aí comece a haver um desabastecimento, que conforme algumas pessoas citaram aí, não está sendo ainda sentido, está sendo sentido pontualmente, num posto não tem, vai no outro abastece, mas quando houver o desabastecimento, você vai para uma lógica de leilão de produto, aí ninguém vai segurar o preço, né? Então, assim, essa baixa de preço que a Petrobras está segurando um preço, apesar do mercado internacional estar subindo, né, por vários motivos aí que a gente pode discutir mais à frente, ao invés de funcionar como algo que vai segurar o preço para o consumidor, pode ter o efeito contrário, do preço subir por conta de um desabastecimento. E aí, produto que falta, o dono do posto na frente, ele cobra o preço que ele achar que é o correto, ele vai falar, vou aproveitar a oportunidade para botar mais caro. Então, uma gasolina que está R$ 5,5, R$ 6, ela pode ir para 8, para 10. Como é que segura num cenário de desabastecimento, né? A gente viu quando houve uma greve de caminhoneiros, tinha posto cobrando quase R$ 10 um litro de gasolina, porque não tinha suprimento, né? Estava faltando, não estava chegando gasolina aos postos, porque os caminhoneiros bloquearam a saída das refinarias e das áreas de armazenamento, né? Todo mundo sentiu isso, né? E, Eberaldo, a Petrobras bateu o recorde de produção de diesel em julho, foi mais de 2 bilhões de litros e ainda assim nós não somos autossuficientes, é isso, né? Exatamente. E a gente tem que ver que o consumo de combustíveis no Brasil, se a gente comparar com médias dos últimos 5 anos, a gente está num pico. O consumo nos últimos 12 meses, para diesel e para gasolina, está acima da média dos 5 anos e de todos os 12 meses anteriores, né, se comparar ano a ano. Só o etanol que o consumo está abaixo, porque o produtor de etanol ele prefere exportar, né? Porque como ele tem uma competição com a gasolina, se o preço da gasolina baixa e ele tem um preço no mercado internacional, ele exporta ao invés de abastecer o mercado interno. Então, a gente vê que o consumo do etanol, do álcool hidratado, está abaixo da média dos 5 anos, mas no diesel e na gasolina está acima. Então, você vai justamente na contramão do mercado. Quer dizer, se o preço internacional sobe, você segura um pouco a demanda, a oferta tende a crescer, porque já que o preço subiu, você viabiliza mais produção, tanto de derivados quanto de petróleo, e aí aumenta a oferta de produto e faz cair o preço. Então, essa é a dinâmica do mercado. Toda commodity vive isso, não é só a gasolina, né? Perfeito. Eberaldo Almeida, que é ex-presidente do IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Eberaldo, muito obrigado. Uma aula aqui para a gente na CNN, para os nossos telespectadores. Obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente nessa tarde de sábado. Eu que agradeço, Tainá, sempre disponível. Um abraço. Até a próxima.